Romanos capítulo de número 5. Romans chapter 5. Meu Jesus, your power in your grace. Põe na tela para nós, Jorge. Romans chapter 5 verse 6 Verso 6 até o verso 11. to 11. Quantos encontraram? Diga amém. How many encounter the word? Say amen. Show me your face, Lord. Show me your face. Verso 6. Porque Cristo, quem tem a sua Bíblia em inglês, apenas Who have acompanhe. your Bible in English, just follow along with us. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Verso 11. Verse E 11. não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Agora corra para a segunda carta de Paulo aos Now Coríntios, open up with me 2 Corinthians capítulo de número 5. chapter 5. 2 Coríntios 5, Chapter 5 verso 17 a 21. verse 17 to 21. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Verso 21 e último. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E quantos podem dizer Many amém? can say amen. Verso 21. Verse 21. Aquele que não conheceu pecado, The one who did not know sin o fez pecado por nós, made himself sin for para que us, nele fôssemos feitos. so that in him, through Justiça de him, we Deus. might become the Tome righteousness seu of assento, God. por gentileza. You may be seated. Eu inicio a minha mensagem nesta noite, I begin my message here tonight, acompanhando o texto que nós lemos, accompanying the text and following along with the text we just fazendo read, uma pergunta para você: asking you a question. o que Jesus fez na cruz? What Jesus did for us on the cross. O que Jesus fez por nós na cruz? What did Jesus do for us on the cross? O que Jesus fez por mim na cruz? What did Jesus do for me on the cross? O que Jesus fez por você na cruz? What did he do for you on the cross? A cruz, meus amados, The cross, beloved,
não pode ser vista apenas como um símbolo religioso, cannot be seen merely as a religious symbol ou apenas como um objeto de reverência cultural. or an object of cultural reverence. Nós brasileiros temos isso como parte da nossa cultura. We Christians have this part of our Colocamos Brazilian no culture. pescoço um símbolo We put a symbol on our necks que é o símbolo da cruz, ou that um is the symbol crucifixo, of the cross, e imaginamos que aquilo ali é como se fosse um amuleto. and we imagine this as if it was like a pendant, Aonde eu for com ele eu estou a mark. protegido, I'm with this porque eu estou cross, I am carregando protected, aquele símbolo because no meu I'm carrying peito. this symbol on my Então eu chest. estou isento And so I am de exempt problemas, from problems, de investidas do inimigo, from investments from the enemy. porque quando eu olho para aquele Because símbolo, when I look at this symbol, que é o símbolo da cruz, that is the symbol of the cross, eu apenas observo como um amuleto, como um símbolo I apenas. observe it like a sign, like a marking. Mas a cruz ela não pode, But the cross, a cruz ela não deve it should not ser vista apenas como um símbolo serve religioso. just as a religious symbol. Mas a cruz ela é de fato It is in fact o maior ato de amor the da greatest história act da of love in humanidade. human history. A cruz é a The atitude cross de is Jesus. the attitude, the action of Nela Christ. convergem a And justiça in her there is e a justice graça de in the Deus. grace of God. Nela está explícita In the cross it is a explicit vontade daquele que the decidiu will of the one who decided subir na to get cruz, on the cross, não para que fosse apenas lembrado, not just so he can be mas para que remembered, fosse but marcado for he to be marked nela o ato da minha vitória e da on the sua cross, the vitória. act of his victory in Na our cruz victory ela through him. converge com a The justiça. cross, it is investment to Na justiça justice, porque o pecado ele precisava ser because julgado. the sin had to be judged, Mas ela também é o símbolo da graça. but it is also the symbol of grace, Porque esse julgamento, because this judgment, por causa da graça de Deus, because of the grace of ela God, não caiu sobre mim e it did sobre not você. fall over me or Sobre a you. graça de The Deus, grace of God, o peso da justiça e do the julgamento, weight of judgment ele and não caiu condemnation sobre a minha has vida, not fell over my life, mas ele caiu but sobre o it fell Filho over amado the de Son, Deus, beloved Son que of se God, ofereceu who voluntariamente. willingly offered himself. Ele subiu na cruz de He got forma on the voluntária, cross voluntarily, por amor a mim for the love of e me por amor a and for the você. love of you. Ninguém obrigou a Jesus Nobody subir na made cruz. him and obligated Ele him por to si get on the cross. próprio, He himself ele tomou a decisão. decided within Ele tomou himself a iniciativa and he de subir initiated naquela cruz to get e on the declarar cross que ele iria and declare vencer that he is going to por win amor a mim e por for the amor a love of me você. and for the love of you. Sendo assim, a cruz, And being this way, the ela é o cross lugar aonde o amor divino is the place where divine love se encontra com a justiça eterna de meets Deus. eternal justice from God. Como a água do oceano se encontra com o rio, ou como o rio se encontra com a água do mar, Like the rivers encounter the waters of the assim a oceans, cruz é o lugar the cross aonde is o amor de the Deus, place where the love of ele God se encontra com a justiça da encounters eternidade, with the eternal porque o meu justice Deus, of God, because ele my é o Pai God, da eternidade, He is the God of eternity, ele é o príncipe. the Father Eu estou of pregando para eternity. alguém aqui que está I'm entendendo preaching essa for somebody mensagem that is hoje. understanding this tonight. E ele veio And He revelando came revealing que Deus não that ignora o God pecado. does not ignore the Deus sin. não fez vistas grossas para o God pecado. did not turn a blind eye to Deus não sin. colocou a mão no rosto He e did tampou o not rosto cover His eyes para não ver o to pecado. not see sin. Mas Deus também não abandona o But God pecador. also does not abandon the Ele não sinner. faz vista grossa para o pecado, He does not look mas at the Ele sin. não abandonou a mim e a você. did not abandon O me amor or dele you. se manifestou. His love manifested. Ouça, meu irmão, Listen to this, eu brother. sirvo a um Deus. I serve a God. Você serve a um You Deus serve a God que não abandona a that minha does vida, not abandon que our não lives, desistiu do that does not give pecador, up on que não sinners, desistiu de você, that has not given up que on não you, desistiu de that mim, has not given up que on não me, rejeita that um it does coração not arrependido. reject a Você repentant serve heart. a um Deus You serve a God que não vira as costas para o that does not perdido. turn his back over the Você lost. serve a um Deus You serve a God que não deixa de amar, that does not stop loving mesmo quando tropeçamos, even when we fall or mesmo trip, quando caímos. even when we fall down. Deus não lança fora, God does not cast out. Deus não joga para He fora does not cast out aquele que
que se achega a the one Ele. that comes to Him. Porque aquele que se achega Because a the one that Ele, comes to se Him, achega a Ele porque If he Ele comes amou to Ele Him primeiro. because He loves Him first. Deus não se afasta. God does not distance Deus não Himself vira as costas God does not turn His para back aquele que clama for the a one Ele that calls out por to Him for misericórdia. mercy. Deus não condena God does not o condemn pecador que busca the perdão. sinner who seeks Deus forgiveness. não abandona God does not o abandon filho e a filha que são pródigos. the prodigal son or Deus não daughter. ignora God does not a dor ignore do arrependimento the pain da of sua the alma. repentance of your Deus não heart. esquece God does not daquele forget que se volta para Ele. the one who turns back Deus to não Him. fecha a God does porta da not graça close the door para of aquele grace que bate for the todos one os dias that knocks dizendo: on it every day, Deus, eu sou saying, Lord, I am pecador, a sinner. miserável pecador que eu sou. I am a sinner, a wretched Tenha sinner I am. misericórdia de Have mim. mercy of Deus me. não vai fechar a God is not porta going para to close você, the door for you. mesmo que você tenha tropeçado, Even if you have tripped, mesmo que você tenha errado, even if you have fallen, mesmo que você tenha even if you have vacilado, made mistakes, mesmo que você tenha perdido even o if you have caminho, lost your way, perdido a direção. lost direction, Deus não God fechará will not a close porta da the graça door of para você grace for you enquanto ela está à as sua it is disposição. at your disposal. Deus não cancela God does not cancel o seu amor His love por causa do pecado. because of sin. Deus não cancela. God does not cease. Deus não deixa He does not de cease estender a mão to extend His ao hand caído. to the fallen. Isaías 64 diz, Isaiah 64 says, a palavra de Deus diz the word of God says, que nunca houve you never e hear, nunca ouviram you've never heard falar de Deus of a God como o Senhor, like the Lord God que se curva, that bends que before, busca that seeks, aquele que busca a sua presença. the one that seeks His presence. Deus não deixa God does not de estender a reject sua mão. or cease Deus não to rejeita extend His hand. aquele He does not que reject pede the one who asks reconciliação for e reconciliation busca por ajuda. and seeks His help. Na cruz, On the cross, Jesus fez por nós Jesus did for us aquilo que ninguém jamais poderia fazer. what no one could ever do for us. Na cruz, On the cross, Jesus fez por mim Jesus did for me o que eu mesmo jamais poderia fazer por mim. what I couldn't do for myself, Porque foi na cruz because it was on the cross que Ele levou sobre si that He bore os nossos pecados. our sins. Conforme o apóstolo São Pedro declara As no capítulo 2, no verso Apostle 24, Peter says, Ele levou sobre he si declares that os He nossos Himself pecados bore our sins no corpo daquele in His madeiro. own body on the tree. Cristo não apenas Christ sofreu not only suffered fisicamente, physically, mas Ele carregou em si, no seu corpo, but carried over a Himself culpa moral e espiritual the moral and spiritual de guilt toda a humanidade. of all humanity. Se nós olharmos para a situação que Jesus enfrentou carregando a cruz, If we look at the situation of Jesus carrying the cross, podemos até imaginar que we could aquela imagine cruz that cross, era pesada. it was heavy. E de fato ela era And in fact, pesada. it was heavy. Mas Cristo, And Christ Ele carregou o peso maior. carried a greater weight. E o peso maior que Jesus carregou And the greater weight that He carried não foi o peso da cruz, was not merely the cross, mas foi o peso but it was the weight da culpa do meu of pecado. each and every sin of all Ele of us. carregou o pecado de Carried cada the sin de of nós. each and every one of us. Pecado esse que traz em si This sin carries within itself uma sentença eterna de an separação. eternal sentence of separation from God. Pense comigo. Think of this. Pare um pouco e pense. Pause and think about Por this. mais que aquela cruz For that cross tenha sido pesada, was definitely weight. por mais que It aquela was cruz heavy. castigou o corpo de Of Jesus, course, it punished His mortal quando body Ele a carregava pela when He via carried dolorosa, it on the valley of the shadow of death.
Mas o maior peso But the greatest weight, não foi o peso da cruz em si, it was not the weight of the sin, mas foi but the o weight peso of the da cross. sentença eterna da separação It was the weight entre of o homem e eternal Deus. separation from O God and peso man. do pecado ele é tão grande, The weight of sin is so great mas tão and grande, so grand, que ele não pode ser medido em quilos ou toneladas, it cannot be measured in kilos or tons, mas ele se mede em eternidade. but in eternity. O peso ou o salário desse The pecado weight of this sin é a morte, is death, é a separação eterna de Cristo. eternal separation from Muito Christ. cuidado, meu irmão. Be careful, brothers Muito and cuidado, sisters. minha irmã. Be careful. Por quê? Because Porque o pecado não apenas custa sin um momento de does prazer, not merely just cost a moment of pleasure, mas ele custa uma eternidade but de an eternity separação. of separation. Só conseguimos medir o peso do You pecado can only measure the weight of sin olhando para o preço que foi pago na cruz. by looking at the weight of it on the cross. O peso que estava Looking at the weight sobre os ombros that de was Jesus. over the shoulders of Portanto, o Christ. que Jesus fez? And what did he do? Ele tomou para si Jesus took upon himself essa responsabilidade. that responsibility. Jesus tomou para si essa He took over condenação. himself this condemnation, Condenação que todos nós merecíamos which ela. all mankind A deserved. condenação que era para mim, The condemnation that was mine, ele carregou para si he carried mesmo. upon himself. Porque ele se fez He pecado por became nós. sin for us. E quando eu olho para o sacrifício de Jesus And when I look to the sacrifice of na Jesus cruz do Calvário, on the cross of the Calvary, eu ouço a voz do próprio Cristo I hear the dizendo: voice of the Master a saying, partir de hoje, from this day on, a partir desse momento, from this moment vocês on, não irão mais you will no precisar longer need matar um cordeiro. to slay any A lambs. partir de hoje, Starting today, sacrifício algum sacrifices será necessário are not fazer, needed to be porque done, eu because mesmo, I myself, I myself, Jesus, Jesus, o Cristo, the Christ, eu sou o Cordeiro I de am Deus the Lamb of God, que tira who takes o away pecado the sin do mundo. of the world. Meu amado, minha amada irmã, Beloved, o meu conselho para você my nessa noite counsel to you tonight is corra para a cruz de run Jesus, to the cross of Jesus, porque é na cruz because at the que cross existe o lugar da there is reconciliação. the place of É na reconciliation, cruz que eu It is encontro at the a cross reconciliação where we com find the Cristo. place of É na cruz que a reconciliation. aliança foi It is at the feita. cross that the É na covenant cruz was que o made. pacto foi It was at realizado. the cross that É the na pact cruz and que eu the encontro agora covenant that we paz. É na encounter cruz que now, agora encontro where we aliança. encounter peace, É na cruz que agora eu encontro where we esperança. encounter now É na hope. cruz que eu At encontro the cross we esperança. encounter É na hope. cruz que eu encontro salvação. At the cross Porque we na cruz encounter eu encontro salvation, Cristo Jesus, because we encounter Christ at the o cross, nosso Senhor. our Lord. Antes de Cristo, But before Christ, o pecado havia erguido um muro de separação entre o homem e Deus. sin had raised the wall of separation between man and God. Mas escute o que eu vou dizer. But listen to this. Mas em Jesus, In Christ, esse muro foi jogado por that terra. wall was casted down. Jesus derrubou essa muralha. The Lord broke down Jesus this wall. quebrou esse He muro tore down que this me wall impedia de chegar and até a demolished Deus. it that Quando was ele in the sobe way. na When he cruz, gets on the cross, ele estava subindo não com seu corpo he wasn't getting apenas, up just with his mas mere ele estava body, derrubando como but um he martelo was demolishing que with a esmiuça hammer a penha what was e in the way quebrando toda a barreira and breaking que existia everything entre a that humanidade stood in the e way Deus. of humanity Eu venho and aqui para God. pregar I para came alguém here nessa to noite, preach here tonight para dizer para você and to tell que you hoje não existe mais barreira, there is no more porque o wall, véu do templo no não more resistiu. barriers, because the veil of the O temple, véu do templo não the resistiu veil o of the poder da temple could cruz. not resist the power A of the terra cross. não The suportou, earth could not bear porque a it terra tremeu because it quando trembled. Cristo subiu When na the cruz. Christ got on the O cross, sol se recusou a the sun brilhar. refused to O shine. inferno foi Hell derrotado. was defeated. A morte não resistiu o Death poder could dele not na resist cruz. the power of the Teve que cross. It soltar had to quando release
Jesus subiu na cruz, when Jesus got on the cross, the death had to aqueles que release estavam presos. all of its captives. A sepultura não aguentou. The graves could not Elas hold. se abriram They opened por causa do poder de because of Deus the power of na God pessoa de in Jesus the na person of cruz. Christ on the cross. Até as The pedras, rocks, as rochas the rocks não suportaram. could not endure. Elas se fenderam. They split Elas open. abriram ao They meio. opened in the middle. O pecado não Sin resistiu. could not resist. Ele foi vencido. It was conquered. O pecado foi esmiuçado. Sin was A demolished. cédula do pecado The weight of foi sin cravada na cruz was do broken Calvário. on the cross. Por causa de Because Jesus, of the Lord as Jesus. trevas não puderam mais Darkness resistir. could not resist. Porque naquele dia Because on that brilhou a luz. the light A luz do shone. mundo. The light of Ele the é a world. luz do mundo. He is the light of this Se hoje eu world. enxergo, If today we se see, hoje eu vejo a if today glória, we see the se glory, hoje eu tenho if Ele, today we é have porque Him, Jesus, it's because Ele brilhou Jesus, no meio He das shone trevas. in the middle of darkness. Aleluia. Hallelujah. Que privilégio. What a privilege. O relacionamento quebrado no Éden The broken relationship that foi started in Eden restaurado was restored na cruz on the cross do of Calvário. the Calvary. Amen. E por causa disso, Because of this, eu posso cantar today I can sing, que eu sou livre. I am free. E por causa disso, And because of this, só quem foi preso only dia, who was captive preso once, pela bebida, captive to alcohol, preso pela pornografia, captive to pornography, preso pela promiscuidade, captive to promiscuity, preso por uma vida dúbia, captive to a life, a traía dual sua life, mulher enquanto tinha uma mulher em casa, that you would cheat on your aquele que era wife, preso nas the one drogas, that was in prison to aquele que era drugs, preso nos vícios, captive to só quem dia foi only who acorrentado, was só captive quem once, dia sentiu only o who peso once was da escravidão burdened do of diabo the weight of é que slavery hoje of the pode devil, dizer: eu that sou today livre, they can say, I am eu free sou today. livre para I adorar, am free to worship. nada me separa Nothing mais, separates me anymore. nada mais me Nothing condena, separates me anymore. ninguém Nothing pode apontar condemns o me. dedo para No one você, can point the finger to porque me Ele anymore. pagou o preço da Because He cruz, paid the price e on the hoje eu cross. sou livre And today I am para free adorar a Deus. to praise the Quem Lord. entrou aqui nessa Who came noite, here tonight, dia quem sabe foi escravo, maybe one day was a hoje slave. você é livre, Today you are free. hoje você é Today, livre, one day you a are carta free. de alforria The letter já foi paga was paid. na cruz do The bill Calvário. was Só paid quem pode on adorar the a cross Ele of the por Calvary. causa da Who liberdade, can praise não é a Jesus liberdade because of que o the homem freedom? dá, It's not não é the a freedom liberdade of que a man, princesa not Isabel the freedom deu, of the mas princess quem lhe deu essa Isabel. liberdade But who gave se you chama this? Jesus, Freedom is se chama Jesus. Jesus. He calls O himself pecado não Jesus. tem poder, Sin no longer o has a vício não hold tem of you. poder, a Addiction no droga longer não tem has a hold of you. poder, o mal não Drugs tem no longer poder, have the hold o of you. diabo não The tem devil no poder. longer has a hold Se of você you. pode adorar, If adore you a can Ele, praise porque Him, eu lift posso up a adorar a Ele voice nessa and noite. say thank you, Jesus. Só quem é livre pode Who is adorar. free, start praising Só quem é the livre Jesus. você pode adorar. If you are free, E start eu vou praising perguntar quem é Jesus. livre. I want to ask Quem any é free livre people nessa here noite? tonight. Você Do we é have livre? any free Quem é people livre here tonight? adore. Livre do pecado, Because if you are free, you livre da praise. condenação, Free of livre do condemnation, pecado, free of sin, livre da morte, free of death, livre do inferno, free from hell, livre da culpa, free from guilt, livre da vergonha, free from darkness, livre das trevas, free from all of the livre do things, medo, free from livre fear, da escravidão, free from livre das slavery, correntes, free from the livre weight, da algema, free from the livre da chains, maldição, free from the livre da darkness, ira eterna, free from the livre curses, da lei, free from the laws, livre, free, pela free. graça sois For the salvos grace you are por meio saved da fé. through faith. Isso não vem de In vós, grace you are é dom free. de Deus. It is not from you, Só it is from quem the gift of pode God. adorar Who can pelo praise the dom de Lord Deus. for the gift of God? Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo Ele aqui. I feel him Porque here eu sei tonight. de onde Ele me tirou. Because I know from Eu where he sei do took- buraco que eu estava. I know the pit in Eu which sei I da was vida in. que eu tinha. I know the Mas life agora that eu I sei o held. caminho que But eu now I know ando. the way Eu that sou I'm livre walking. da velha I am vida. free from the Eu old vivo life uma I vida once had. nova. I live in a new Eu vivo uma creation. vida I nova. live in a new Sou livre da life. I am separação. free from the Hoje separation. você tem acesso Today you have access direto ao trono da graça. directly to E eu the vou dizer throne uma of coisa grace. mais. And I want to say Você once e more, eu you and somos I livres do are poder
de free Satanás, from the power of livre para andar Satan. We are de free vitória to em walk vitória, from victory to até victory. chegar na glória. Till Quem pode glory. adorar a Jesus? Who can praise the Lord? Estou sentindo o Espírito de Deus aqui nessa I noite. feel the Spirit of God while we preach. E aí eu vos pergunto, And meus then I amados, ask you tonight, o poder de Deus ele é tão especial the power of God is so special que o ato de Jesus na cruz, that the act Jesus made on the cross, ele reflete até hoje na minha e na it sua vida. reflects in our lives today, still. E principalmente quando ele sobe Especially naquela cruz. when he gets on that cross. Especialmente quando ele declara And when he declares as 7 palavras da cruz. the 7 words of the cross. E no final de todas as 7 ele declara And at the que end, estava tudo He consumado. declares that everything it is finished. E quando ele declara que a consumação já foi feita, And when he declares it is finished, instantaneamente instantly algo acontece something happens na terra on earth e no universo. and in the whole universe. Sabe o que eu aprendo com isso? You know what I learned from this? Que no momento que eu entrego a minha vida para o That Senhor the moment that I Jesus, give my life to Jesus, eu não preciso aguardar I do not need o to. tempo da minha nota promissória para vender, para me pagar, vencer para me pagar lá. I don't need to hold on to the bill of Mas anything of my o past. preço é pago instantaneamente. But the price was paid for in total. Como será a vinda do Senhor How will Jesus? be the coming and return of Christ? Instantaneamente, Instantly. num abrir In an e num opening fechar de and olhos. closing of an eyes. Quando eu encontro com Jesus, When I encounter the e Lord, deixa eu melhorar essa frase porque não está certa essa because this frase. phrase is not Quando correct. Jesus se encontra Rather, when comigo Jesus encounters e Ele me me, perdoa dos and He meus forgives pecados, me from my sins, algo instantaneamente instantly acontece na minha happens vida. in my life. E no momento que Ele declara que está consumado And in naquela this moment cruz, that it is finished on the cross, algo instantâneo aconteceu na terra. instantly happened on earth. Quando Jesus se entregou na cruz. When Jesus gave himself on the cross, A primeira coisa que acontece quando Jesus se entrega na the cruz, first thing that occurred na terra, on earth, no planeta Terra, on the planet Earth, o véu do templo se rasga the veil of the temple was torn, e o acesso a Deus foi aberto, and the foi access to liberado. God was opened. Na terra, On earth, quando Jesus se entrega na cruz, when Jesus gave himself on the cross, a lei encontrou o seu cumprimento no sacrifício perfeito de Cristo. the law found its fulfillment in the perfect Porque sacrifice até of então Christ. deveriam ser feitos vários sacrifícios, Why did the sacrifices need mas to be nenhum so dos needed? sacrifícios era But perfeito. none of them were perfected. Na terra, On earth, a criação ela gemeu. creation A groaned. terra gemeu quando Jesus se Creation entregou na cruz. groaned when the Lord E a gave terra himself chegou on a the cross. tremer And it even shook diante do Criador sendo before the Creator crucificado. being crucified. Na terra, On earth, as rochas, as pedras, the rocks elas se fenderam, elas se abriram split and opened como se fossem testemunhas as if they were a witness do maior acontecimento da história of da the greatest humanidade. event in human history. Na terra, On earth, os sepulcros the tombs que estavam fechados that were closed se abriram opened, e mortos em and the Cristo dead Jesus men in Christ ressuscitaram como rose sinal do as a poder da sign of cruz. the power of the cross. Na terra, On earth, soldado a romano Roman soldier confessou o que muitos confessed estavam what negando. many denied. Verdadeiramente, Truly, este era o This Filho de was the Deus. Son of God. Na terra, On earth, o sangue do the Cordeiro blood caiu, of the Lamb fell, mas foi para and was purificar spilled, but it was toda for a the humanidade. cleansing of all Na humanity. terra, On earth, o madeiro que era the vergonha wooden cross of se shame tornou became altar de the altar of salvação.
humiliation, aquilo que era vergonhoso, what was shamed, agora é o símbolo da is now minha the symbol salvação. of my salvation. Na terra, On earth, a cruz dividiu the cross a divided história history entre antes de into Cristo before e Christ depois de and Cristo, after Christ. porque Jesus marcou a Because terra. Jesus marked the world. E não para por aí. And it doesn't stop there. Não apenas na terra, Not just here on earth, mas algo também but aconteceu something else happened no inferno. in hell. O inferno precisava ouvir isso. Hell needed to hear this. O inferno estava na expectativa Hell was in the expectancy que queria acontecer, of what could have occurred, mas eles estavam apreensivos but they were apprehensive. porque sabiam o que Because estava por They vir. knew what was to come. Porque ninguém pode parar Because no one can stop o poder de the Deus, power of God, a promessa de Deus, the promise of a God. vontade de the Deus. will of God. Já estava It was escrito. already O written. cordeiro foi imolado The cross- desde a fundação. the Ele foi lamb morto was killed desde a fundação since the do mundo. fundamentals of the Então, world. quando Jesus morre, And when he died, o inferno também sentiu o hell impacto da sua also felt morte. the impact of No his death. inferno, And in hell, o trono de Satanás também the estremeceu throne of the devil also por causa shook do poder because of daquele the power que of venceu he na cruz o who diabo. conquered Ai, meu over the irmão, cross. no inferno, The hell, o diabo pensou the devil que thought até tinha vencido that he had won, por algum momento, but he for a mas moment ele descobriu discovered que ele estava derrotado. that indeed he was Ele defeated. está derrotado. Indeed he was O defeated. diabo está derrotado. Indeed he was Ele defeated. está debaixo dos Indeed he nossos is pés. before our feet. No inferno, And in hell, as trevas comemoraram darkness por celebrated pouquinho de just tempo, for a little moment. mas logo que But soon ouviram when they o heard rugido the do leão, roar of the lion of the... Come on. logo que ouviram When he heard o rugido do the leão da roar of tribo de the Judá, lion of the tribe of eles calaram a Judah, they boca. closed and shut No their mouth. inferno, Hell, o poder da morte, the power of ele death foi detido. was O broken. poder da morte, The power of ele foi death quebrado. was demolished. É como se Deus It's tivesse almost dado as if God murro no queixo had da given a morte punch in the e face of quebrou a death, morte em and he meio. broke the Hoje a death in morte não half. pode te deter. And I know that Nem a today, morte vai te death deter. cannot cast you Nem a down. morte pode te Death deter. cannot hold you No down. inferno, In hell, o acusador the perdeu accuser a lost sua maior arma. his greatest Porque weapon. o sangue de Because Jesus, the blood of Jesus, ele cancelou it a dívida canceled do the debt pecado. of the sinner. No inferno, In hell, as cadeias do the Hades chains of Hades se comportaram before diante da the autoridade authority of do the Lamb Cordeiro de was Deus. broken No down. inferno, meu In irmão, hell, o inferno ele perdeu o trono, They lost the o trono throne, da mentira. the throne of Ele lies. rachou no meio He crumbled it in half diante da verdade que foi before the crucificada. crucified truth. No inferno, In hell, as chaves da the morte keys of e death, do inferno and in agora hell, mudaram de mão. now that was E changed agora by as chaves da hands, morte and now the e keys do of death inferno and of hell estão nas are in the mãos de hands of Jesus. Jesus Ele tem a Christ. chave da He morte has the keys e of do death inferno, and of porque hell. ele tem a chave da He vida, has the key da vida of life, eterna, eternal da vida life, em abundância. life of Eu vou abundance. dizer uma coisa I'll para say você. once more to Eu you, senti ele aqui I agora. feel him here Eu now. senti o perfume do I feel Senhor. the Eu senti perfume o of the doce Lord, perfume de the Jesus. aroma of God here No tonight. inferno, I see o eco da cruz that in hell, the echo of the cross soou como sentença final, resounded as the final verdict, dizendo: o Cordeiro saying that the venceu cross has para todo overcome sempre e forever. todo sempre. forever. Eu quero encerrar as minhas And I want to palavras aqui nessa conclude noite. my words here tonight. E eu quero convidar você para ficar de pé I want to comigo. invite you to stand with me. Mas eu quero dizer, And I want to say something o céu sentiu, o inferno sentiu, that hell felt,
A terra também sentiu. what was done on the cross. The earth also felt what was done on the cross. Mas no céu também houve uma But also revolução. in heaven, something beautiful happened as Agora well. no céu, meu irmão, In heaven, algo sobrenatural, something supernatural, algo diferente something do different que aconteceu na terra from what happened on e do earth, que aconteceu no from inferno. what happened in hell, Aconteceu no céu. happened in heaven. No céu, In heaven, os anjos the angels, prostraram they bowed e adoraram a Deus, and praised the Lord porque contemplaram a because cruz, they beheld the a cross cruz que deu perdão ao that gave homem. us No forgiveness. céu, In heaven, ouviu-se cântico de there was a redenção song of que redemption começou com a voz de Jesus na that cruz began with the voice of Jesus on the e foi cross, and silenciada no it madeiro. fell silent on the No tree. céu, In heaven, a glória de the Deus glory brilhou of God no shone lugar da in vergonha the place of e shame, da humanidade. in the place of No humanity. céu, In heaven, a sentença escrita the contra nós sentence that was foi written against us cancelada was diante do trono canceled de before the Deus. throne of No God. céu, In heaven, a adoração worship ela se intensificou intensified porque o Cordeiro because the Lamb ele se fez offered oferta. himself as Ele the se offering, entregou as the como offering, oferta the perfeita. perfect No sacrifice. céu, In heaven, o Pai recebeu the Father o received sacrifício do the Filho offering of the e Son abriu o caminho and opened the para way milhões for millions e of milhões e milhões Millions, de filhos de millions Deus of sons por causa do and sacrifício de daughters because of the Jesus. E eu quero sacrifice te of the Lord. perguntar, And I want quantos to aqui ask you nessa tonight, noite how many here tonight podem se regozijar, can recognize, podem se alegrar can rejoice por tudo aquilo que Deus all that the fez Lord has na done pessoa de Jesus. in the person of Christ? Por isso, meu irmão, That is why, brother o grande apelo and da sister, cruz, the greatest ask of ele the é um cross, apelo the pessoal appeal of the cross is personal e é um apelo intransferível. and non-transferable. Nada mais Nothing more precisa ser needs acrescentado. to be added. Nada mais Nothing more precisa ser feito, needs to be done porque ele fez tudo na because he did cruz. it all on the cross. Agora, And now a decisão the decision está na mão do homem. is in the hands of A man. decisão The decision está na minha mão. is in my hands. A decisão The decision está na is sua in mão. your hands. A decisão está na The nossa decision mão is in our hands. de fazer a vontade doing de Deus, the will of the de Father. aceitar In a Cristo accepting Christ pela fé by faith e a obra de Cristo and the work of e Christ entregar a sua vida. and giving his life. Essa é This is a maior decisão the greatest que nós decision podemos that we tomar. can make. Podemos louvar o So we Senhor praise the Jesus. Lord. Feche os seus olhos Close your eyes enquanto eles louvam ao Senhor. as they worship. Diga. E eu vou orar por você nessa noite. I'm going to pray for you tonight. Ele é santo. Oh, e o que? Diga. Santo. Come on, sing it. Santo, santo pra sempre. E o que? E o que? E os anjos cantam santo. Oh, aleluia. Yes. Santo. Mais uma vez, mais uma vez. And the angels cry, and the angels cry, holy, holy, all creations cry, oh, and we lift you high, and we lift you high, holy, holy, mais uma vez, and the angels cry. Come on, sing it. You are holy. You are holy.
Feche os seus olhos. Close your eyes with me. Nessa hora eu quero pedir a Deus At this moment, I para want to ask continuar the abençoando a Lord sua to vida continue to bless your por life. tudo aquilo que o Senhor tem feito For all na He sua has vida. already done in your Que o life. Senhor continue te dando graça. Continue to give you grace. Graça para resistir. Grace to resist. Graça para vencer. Grace to E overcome. graça para aceitar a Grace to graça de Deus. accept the Feche os grace seus olhos, of Pai, God. no nome de Father, in the Jesus. name of Jesus, Eu abençoo os teus filhos nesta bless hora. your children at Com this time. toda a sorte all de of the bênção blessings, nos Lord, lugares celestiais, celestial em heavens, Cristo Jesus, and in o Christ nosso Senhor. Jesus, the Eu name repreendo of a the Lord. força do mal, We rebuke the eu repreendo a strongholds força of the das devil, trevas, the strongholds eu of repreendo a darkness, força de the Satanás, strongholds of the eu repreendo devil. aquilo que o We diabo está rebuke tentando what the fazer na devil vida is trying deles, to do in porque o their que o life, Senhor tem because what the prometido enemy e que o has Senhor já promised, fez what the é enemy has muito already maior done is para a greater glória de Deus, for the glory of em God. nome In the name de Jesus. of the Lord E quantos Jesus. podem dizer amém?